Oi, gente! Se você ainda não me conhece, eu sou a Clara do Instagram @VetSemFronteiras e hoje eu vou tirar dúvidas sobre a Faculdade de Medicina Veterinária. Gente, eu escolhi algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram e eu vou tentar responder da forma mais objetiva possível que vocês consigam entender. É uma boa ideia levar notebook para a faculdade? Bom, se você acha que você vai se adaptar mais ou se você está acostumado, é uma boa ideia. Só que eu vejo pouca gente com notebook. Não sei por quê, mas assim, eu tentei levar uma vez e eu percebi que eu com caderno e com notebook é a mesma coisa. Mas se você achar mais prático, é válido levar. Foi fácil no começo? Gente, eu acho que o início da faculdade pra mim foi o mais complicado. Porque no ensino médio, eu não era o tipo de pessoa de ralar a bunda e estudar. Eu ia levando ali, não que eu não estudasse. Eu gostava de estudar, mas não tanto quanto eu estudo e me esforço agora, ou como eu sou organizada agora. Eu comecei a pegar mais pesado mesmo no último ano do ensino médio, que eu fiz junto com um cursinho e 2 DPs na escola. Então eu tive que realmente pensar o que eu queria pro meu futuro. E ali era o último ano, não tinha mais o que fazer, eu tinha que pensar, ó, o que eu vou fazer? Não que depois que acaba o ensino médio é obrigado você entrar na faculdade, tem cursinho, mas eu não queria fazer 1 ano, 2, 3 de cursinho. Caso você se sinta à vontade, você tem um sonho de entrar em uma faculdade, não tem problema. Ainda mais eu terminei o ensino médio com 17 anos, eu terminei muito novinha, eu podia fazer 6 anos de cursinho, que tava tudo bem. Mas pra mim, no início, não foi fácil, foi muita correria, muita coisa diferente. Eu pensei que a faculdade ia ser igual ao ensino médio, sabe? Não que eu fosse levar nas coxas, mas que ia ser um pouquinho mais difícil, mas foi bem difícil, nada impossível. E eu consegui conciliar com o tempo para entender como que eu ia estudar, como que eu ia gravar as matérias, o que eu ia levar para a faculdade, como que eu ia fazer para absorver melhor as matérias em aula, porque é muito conteúdo de uma vez só. Mas deu tudo certo, isso passa, é só uma fase, vocês acabam se adaptando certinho. É melhor estudar anatomia com animais reais ou bonecos? Para quem não sabe, existem 2 tipos de anatomia. Assim, as faculdades que estudam com animais que são doados para a faculdade, são bichos que vieram a óbito na faculdade ou doaram, ou bonecos. Por exemplo, na FAG, na Metodista, eram todos animais reais e na Anhembi Morumbi é de boneco. Eu preferi estudar com animal real, mas caso não tenha na sua faculdade, gente, eu acho que estudando tanto em animal real quanto em boneco, a gente tem que pegar um estágio e, sei lá, às vezes aprender cirurgia, fazer estágio de anatomia na faculdade, porque é só com o tempo e com a repetição das coisas que você vai pegar melhor a anatomia. Sendo tanto em animal real ou em boneco, mas eu preferi os animais reais porque a gente vê melhor como que funciona e no boneco eu tentei estudar uma vez e acabei me atrapalhando, mas isso vai de cada pessoa, só que pegar um estágio para aprender em si anatomia é a melhor coisa que tem. O que precisa realmente comprar? Gente, eu não vou falar o que tem que comprar, porque eu já fiz um vídeo relacionado aos materiais que a gente compra na faculdade de Medicina Veterinária. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira ver. Olha quem não deixa eu gravar vídeo, porque quer carinho. Não bufa pra mim. Qual foi a maior mudança que você sentiu referente ao ensino médio? Toda. Das pessoas, do ambiente, das matérias principalmente, porque é muito mais coisa, são coisas muito novas. Porque a gente sempre fala assim, eu só vou estudar o que eu gosto na faculdade. Mas assim, é uma nova fase, a faculdade, ela tem seus lados bons. A única coisa ruim é quando você tira uma nota baixa, acontece alguma coisa ruim com você. Mas a maior mudança pra mim foi na rotina dos estudos. Foi pra mim a maior, assim, foi a maior correria que eu já tive no primeiro semestre, ainda mais que eu fiz estágio de enfermeira voluntária na faculdade. Então foi bem corrido pra mim. Como trabalhar o psicológico em horas difíceis, tipo ver um animalzinho muito doente? Gente, vocês têm que pensar que você vai estar fazendo o melhor para aquele bichinho. Que ele tá ali te dando muito amor e pedindo a sua ajuda. E que
só você pode ajudar ele nessa hora como veterinário, como nosso dever. E você tem que pensar que você está ajudando ele da melhor maneira possível, por mais que não tenha um final muito bom. Você tem que se concentrar. Não tem problema ficar triste, querer chorar, mas assim, pensa positivo, de olha, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo o que eu puder por ele, vou fazer com que ele se sinta bem, por mais que sejam os últimos momentos dele, para que ele se sinta confortável e bem comigo. Já que ele tá, às vezes, muito doente, muito machucado, abandonado, então, cara, dê o seu melhor, seja positivo, esteja ali presente e pensa positivo. Como você fez para gravar as nomenclaturas? Acredito que seja de anatomia, mas o que eu fazia? Pelo menos em ossos, eu pegava o osso e grudava vários post-itzinhos, tipo, pequenininho assim, colocava 1, 2, 3, 4, 5, 6 nos lugares deles. Eu tinha a minha apostila, é recomendado que você tenha uma apostila para isso. Tenta ver se o professor disponibiliza, se alguém consegue fazer uma. E aí eu ia lembrando dos nomes, eu olhava na peça e ia numerando no meu caderno. Número 1, tal osso. Número 2, tal coisa. Número 2, 3, 4. E eu ia repetindo várias vezes. E para você lembrar dos músculos, articulações, eu colocava alfinete. Só que você tem que ir muitas vezes no laboratório, estudar por foto. Não é bom. Grava um vídeo seu falando, um amigo seu falando, mas estudar só por vídeo também não adianta. Você tem que ir várias vezes no laboratório estudar. O que faço no primeiro dia de aula? Gente, às vezes nada. Sendo muito sincera, no meu primeiro dia de aula foi só a apresentação dos professores e dos alunos. Pode ser que você tenha aula, mas assim, vai ser só uma introdução. O primeiro ano é bem introdução de tudo. Então vai ser bem uma introdução do que você vai ter ali. Muita matéria, fichário ou caderno. Sim, é muita matéria. Eu prefiro usar caderno, eu tentei usar fichário no passado, não deu muito certo comigo. Mas sim, é muita matéria. Compra um caderno de 10 matérias que tá ótimo, ou sei lá, às vezes 15, caso você acabe escrevendo muito. Qual foi sua maior dificuldade logo que entrou para a faculdade? Gente, minha maior dificuldade, como eu falei, foi com a rotina dos estudos e conciliar as coisas. Por exemplo, eu estudava de manhã, só que chegava à tarde em casa eu já queria passar tudo a limpo e à noite eu fazia outras coisas, como por exemplo, academia, eu fazia aula de dança alguns dias, inglês, eu fazia Krav Maga também. Então eu tinha que conciliar todas as coisas. Tinham dias na faculdade que eu fazia estágio à tarde. Então, ir conciliando as coisas aos poucos assim, foi a melhor coisa, mas no início, como é uma fase nova, a gente não sabe como se adaptar ainda. Então essa foi a maior dificuldade para mim logo de início. Depois no segundo semestre, claro que todos os semestres vão ter dificuldades, mas eu já estava mais preparada de como eu ia me organizar, do que eu ia fazer, os meus horários, como eu me sentia mais confortável para estudar, o que eu ia fazer. Então, são adaptações. É realmente muito complicado. Gente, vocês têm que ter noção que todas as faculdades vão ser difíceis. Muitas vezes eu pensei, nossa, administração deve ser a coisa mais fácil do mundo. Até minha amiga me mostrar as matérias dela, o que ela fazia, as tabelas, eu olhei e falei, nossa, socorro. É tudo difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Tem matérias que são extremamente gostosas de aprender, então você acaba absorvendo muito mais fácil. Não são todas as matérias que você vai ter uma complicação enorme, assim. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em fisiologia e patologia, mas em produção, inspeção de alimentos, essas coisas eu tenho mais facilidade. Então, tipo, acaba compensando as dificuldades e as coisas que você se adapta mais fácil. Mas não fiquem pensando que é impossível, que é complicado, porque tá tudo bem. São fases, a cada semestre vai ficando mais difícil. É igual na escola, vai passando os anos, vai ficando mais difícil, mas a gente consegue passar numa boa, respira fundo, pensa positivo, não se massacra por isso, tá? Caso você tire uma nota ruim, pegue uma DP, isso não te faz uma pessoa burra, não faz uma pessoa inútil, ninguém é burro, tá? A gente só tem dificuldade. E se dedica ao máximo, tira uns dias pra você, sabe? Se cuida, sai com os amigos. Você não precisa ficar ali ligadão toda hora nos estudos. Saiba quando você tem que estudar e saiba quando você pode curtir. Senão você vai ficar doidinho. Quando começou sua faculdade, se sentia confortável com sangue, agulhas, etc? Sim, gente, eu sempre me senti confortável com essas coisas. Eu adorava aula de anatomia, só era meio difícil pra mim.
Com agulha eu nunca me importei muito, mas eu gosto de tirar sangue, mas não gosto que tirem sangue de mim. Ou seja, morro de medo de enfermeira. E de piercing e de tatuagem. Vai entender. Mas se você tem esse medo, dizem que hipnose e auto-hipnose ajuda a passar o medo. Eu não sei se é verdade. Talvez você conversar com uma psicóloga também e entrar um pouco mais na rotina, aos poucos, pensando de uma forma diferente, você vai superando esse medo. Mas eu não tinha medo, eu me sentia extremamente de boas. É claro que tinha alguns casos que eu ficava tipo, meu Deus, que regaço. Mas eu queria aprender e ver, então eu tinha que ficar ali. Na veterinária faz muita anotação em sala de aula? Precisa de um caderno com muitas folhas? Sim, tem muita anotação, gente. Sério, tinha aula que eu já cheguei a escrever 6 folhas. Tipo, folhas, tá? Não páginas, tipo 1, 2, 6 folhas, assim. Mas também tiveram aulas que eu escrevi assim, meio parágrafo. Então, o que importa é você chegar em casa, pegar áudio, pegar videoaula e passar a limpo. Mas é sempre bom você ter um caderno bem organizado. Então, pega um caderno de 10, 15 matérias que já tá mais do que suficiente. Como normalmente são suas provas? Se puder mostrar elas. Gente, então, as provas da Metodista eu tenho algumas. E as provas da FAGE eu não tenho nenhuma porque elas não ficam com os alunos. As provas, geralmente do primeiro semestre, praticamente todas são dissertativas, de escrever, e depois elas começam a ser de alternativas, de assinalar. Eu não sei qual que eu sou pior, porque para escrever eu acho que dá para enrolar quando você não sabe, mas às vezes você fica entre uma ou outra na de alternativa e eu sempre coloco a errada. Eu fico entre a certa e a errada, eu escolho sempre a errada. Mas geralmente as provas são assim. Passou do segundo semestre, elas começam a ser praticamente todas alternativas. Talvez tenha 1, 2, 3 questões aí dissertativas, então fique esperto, tá? Não pense que vai ser só alternativa. Mas também tem as provas práticas, que de anatomia praticamente todas têm o mesmo jeito. Vocês vão entrar numa sala, o professor vai te dar um tempo limite, vai colocar, um alfinete numa estrutura e outro alfinete em outra estrutura. Você vai escrever no papel qual o nome das estruturas, sei lá, na Metodista era um minuto a cada estrutura. Aí tocava um alarmezinho, a gente mudava de mesa que tinham outras estruturas. Mas em relação às provas, elas não vão ser muito diferentes. As orais. Já teve prova que mandaram eu fazer desenho, tipo, desenho específico da vagina de uma égua e o pênis de um cão. Então sempre fiquem atentos aos detalhes, porque, não sei, vai que o professor de vocês é doidinho da cabeça. Eu estudei 2 semanas para desenhar o pênis de um cão, então é sempre bom ficar atento. Eu não pensei que o professor ia me pedir isso, se ele pedisse para eu olhar uma foto, me indicar alguma estrutura, ok, mas por que desenho? Por quê? É muito caro os materiais usados na veterinária? Gente, depende do tipo de material que você estiver falando. E tem material que você tem que pensar que não é caro, e sim um investimento. Por exemplo, você consegue comprar estetoscópio de R$20 até R$1.000. Então vai do seu gosto, do seu bolso e do que for útil para você. Você tem que pensar nisso, o que cabe no seu bolso, o que vai ser um investimento para você e o que vai ser útil para você. Como eu falei no vídeo, não adianta você comprar um estetoscópio Littmann se você não sabe escutar, não vai adiantar, você vai ouvir tudo errado, você vai se confundir. Então começa aos pouquinhos. Por exemplo, geralmente kit anatômico para poder fazer sutura, essas coisas, se vocês comprarem, fecharem a turma inteira, sai mais barato, uns R$90. Porque como são vários materiais, são de inox, vem com a caixinha, eles não vão sair menos que isso até onde eu sei. Eu paguei 110 no meu. Macacão de veterinária, tem gente que paga 200, eu paguei 80 no meu. Jaleco, tem jaleco de R$80 e tem gente que paga 30, então vai muito disso também. Como funcionam os estágios? Depende de onde você vai fazer estágio. Por exemplo, quando eu fazia de enfermeira voluntária, eu fazia toda sexta-feira
das 2 até às 6 e eu auxiliava nos atendimentos do Hospital de Grandes Animais. Eu observava bastante, eu preenchia algumas fichas, mas tem estágio que você vai ter que fazer plantão semanalmente, você vai ter que fazer plantão de final de semana. Também na Metodista, eles tinham estágios semanais em várias áreas do hospital e no final do semestre tinha que fazer um relatório. Já na FAGE, você fica um mês inteiro fazendo estágio no período que você desejar e semanalmente e um final de semana do mês você tem que fazer plantão, o dia inteiro. E aí no final desse mês, você monta uma apresentaçãozinha de um caso que você teve e apresenta para os médicos veterinários do hospital veterinário, como se fosse um treino para o TCC também. Então acaba variando muito. Por exemplo, se você for numa clínica, às vezes você vai auxiliar em cirurgia, você só vai auxiliar nos atendimentos, você vai trabalhar a campo, então depende muito de onde você vai fazer e do que você quer. Quero muito ser veterinário, mas estou com medo de não passar em nenhuma faculdade. Estudar sobre assuntos da medicina veterinária sem ter feito faculdade atrapalha em alguma coisa quando entrar? Olha, eu acho que não. Eu acho que isso talvez até te auxilie em alguma matéria, algum assunto, curiosidade. É sempre bom a gente procurar aprender, desenvolver gosto pelas matérias, por estudar e se organizar. Você já achou que não conseguiria aprender todo aquele conteúdo? Penso isso até hoje, eu tô no 4º ano de medicina veterinária e isso é comum nosso, de pensar que a gente nunca vai conseguir. Mas a gente acaba entendendo, é só ter calma, tá? Por isso que eu digo, estuda 1, 2 semanas antes, se organiza, já pega toda a matéria possível, passa tudo a limpo, passa, sei lá, pro computador, faz um resumo e deixa tudo organizado. Na faculdade, não adianta você estudar um dia antes, a não ser que você tenha memória fotográfica, aí adianta você estudar 10 minutos antes. Mas estuda bastante antes, você não precisa se massacrar o dia inteiro. Estuda ali, 3 horas por dia, cata a matéria 1, 2 semanas antes, vai estudando, dá uns 15 minutos para beber água, ir no banheiro, comer alguma coisa, estuda mais um pouco. Eu geralmente faço assim, eu pego mais para estudar no final da tarde e no início da noite, que eu me sinto mais ativa para poder fazer essas coisas. E tem assuntos que eu não absorvo muito bem, mas tá tudo bem. O importante é você ir atrás depois e tentar entender e tirar dúvida daquilo. Às vezes o professor te explicando, você e ele num canto, um amigo te explicando, você entende muito melhor do que sozinho. Indicação de livro para ler antes do 1º semestre. Esse livro super bonitinho do meu amigo Luiz, tá? Do Instagram, @vetdadepre. Gente, esse é um livro bem completo, ele já é formado há um tempo. Ele fez faculdade lá em Londrina, na UEL. E aqui tem várias coisas que, nossa, passa muito pela nossa cabeça na faculdade. Por exemplo, cursos extracurriculares que a gente tem dúvida. Peguei o CRMV. E agora? Gente, tem bastante coisa aqui no livro dele. Olha, escolhendo a sua graduação, 5 dicas para os vestibulandos da medicina veterinária, vegetarianos, bem-vindos ao mundo adulto. Então, gente, ele é bem baratinho, ele tá na promoção por R$20. Sério, ele é um amorzinho, de verdade, ó. Você, sei lá, às vezes não gosta de ler, esse livro é muito gostosinho de ler, isso vai te tirar várias dúvidas e vai fazer com que você se sinta confortável. Porque não vai adiantar te passar um livro de anatomia, de bioquímica, de histologia, porque você não vai entender nada e vai embananar a cabeça. Esse é um livro gostoso e que eu indico para ler. Quais foram as primeiras matérias do 1º semestre? Gente, de faculdade para faculdade mudam as grades, tá? Mas geralmente umas 2, 3 matérias você vai ter parecido com a de alguém. Eu tive introdução à medicina veterinária, bioquímica, anatomia, tipo, a parte dos ossos e histologia, e acho que genética também eu tive junto. Mas assim, também me perguntaram como eu estudava histologia. Como semanalmente a gente tinha aula no laboratório, a professora pedia para que a gente fizesse fichas e resumos da aula. Então ela explicava na lousa a matéria pra gente, a gente desenhava também a lâmina, às vezes ajuda a desenhar, e a gente ia colocando tudo detalhado no papel. Uma coisa que eu recomendo, na sua prova prática, a professora vai passar no telão uma imagem da lâmina e você vai ter, sei lá, 1 minuto para escrever o tecido que tá ali, por exemplo. E tira foto
da imagem que o professor projeta, tá? No telão, porque a imagem que ele vai passar ali é aquela. Se você tirar do seu microscópio, vai estar diferente da do professor. Porque às vezes a gente não coloca na parte específica que o professor vai colocar ali no telão, às vezes não põe o foco certinho. Mas assim, é uma dica. Porque eu olhava antes só pelo microscópio e não tava parecido, eu me confundia, parecia que era uma imagem, o professor passava outra e ficava, meu, será que eu estudei isso? Mas tira a foto do telão. A faculdade me direciona sobre áreas que eu quero me especializar? Olha, não. Você vai ter todas as aulas da sua grade e você vai se direcionar, procurar curso, procurar workshop, congresso e você vai ir atrás da sua área e se especializar nela, caso você queira no final fazer uma pós-graduação, alguma coisa do tipo. Mas a faculdade em si não te direciona para uma área, só que depende da faculdade que você vai estudar. Por exemplo, faculdades mais para o interior são focadas mais em grandes animais. Não que não tenha pequenos ou silvestres, vai ter, só que a quantidade de grandes animais vai ser bem maior. Se você for estudar numa cidade, a quantidade de animal de pequeno porte vai ser bem maior do que o de grande porte. Então, procura algumas universidades e vê qual área que elas focam mais. E também no meio da faculdade você pode mudar de ideia. Por exemplo, eu entro querendo mexer com zoológico, saio querendo mexer com peixe. Entro na faculdade sem saber o que eu quero, começo a mexer com laboratório e saio na área de vendas, de marketing, dentro da medicina veterinária. Então você vai ter que ir atrás da sua área específica. Gente, mais uma coisa que eu lembrei de falar com vocês é que me perguntaram do trote. Eu fui no meu trote, foi em 2017, e gente, assim, fizeram regaço comigo no meu trote. Geralmente, trote de cidade de interior é um pouco diferente, pelo que me contam. E assim, passaram mel com açúcar no meu corpo. Só menina pode encostar em menina e menino pode encostar em menino, tá? Então, nenhum menino vai encostar em você. Fica despreocupada com isso. Jogaram... eles fizeram um garrafão, com comida tudo podre dentro. Passaram manteiga assim no meu ouvido até entupir. Me passaram um monte de tinta em mim, cola branca no cabelo. Jogaram café e farinha de rosca dentro da minha calcinha. Foi bem complicado pra andar depois, viu? Foi uma esfoliação. E deixa eu ver o que mais. Passaram esmalte na minha sobrancelha. Fizeram a gente beber pedra 90. Nossa, cheiro e gosto de etanol puríssimo. Eu tive que morder cebola que os outros morderam. Eu tive que comer ração. Tanto aquela ração mais durinha e a ração mais molinha. Mas depende da faculdade também, é o que eu falei. Às vezes no interior você vai ter que entrar no piscinão de bosta de vaca. Se você não quiser participar, você não precisa participar. Tem faculdade que vai te levar pra pegar dinheiro no farol pra vocês comprarem bebida. Tem faculdade que vai levar pra arrecadar dinheiro pra comprar ração, fralda pra asilo. Que vai pedir pra levar a ração ou fralda, só vai pintar o seu rosto e cortar a sua roupa. Então depende do lugar onde você vai. Tenta entrar em algum grupo de WhatsApp com veteranos e pergunta como é o trote. Então, se você não se sentir confortável de ir, não precisa ir. Se você quiser ir, vá. E eu gostei mais ou menos. Não sei se eu repetiria a experiência, mas assim, vai de cada um. Gente, mais uma coisa pra quem tá vendo o vídeo. Se você não conseguir entrar de primeira numa faculdade de medicina veterinária, seja do ensino médio ou do primeiro ano de cursinho, tá tudo bem, cara. Eu sei que frustra, eu sei que magoa, eu sei que deve dar uma raiva gigantesca, porque em prova é a mesma coisa. Você estuda, às vezes por 0,1 você não passa, nossa, dá raiva isso, mas isso não te faz menos veterinário que ninguém. Você vai entrar na faculdade, você vai ser médico veterinário, então tenha calma, tá? Pense positivo, pense nas coisas boas, veja coisas que te incentivem, sabe? E não importa a idade também que você tenha, se você tem 60 anos ou se você tem, 17, que nem eu que saí da escola novinha, faz cursinho, entra na faculdade, faz o que você gosta, não deixa a idade te prender a isso. Se sinta feliz, não fica frustrado. Bom, meu vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado.